Bem, esse vídeo ele foi produzido para 3 tipos de pessoas. Primeiro, aos que odeiam Cristo. Segundo, aos que falam mal da igreja, querendo uma revolução. E terceiro, aos que falam mal de pastores para ganhar visibilidade. Eu não sei se esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, mas eu quero me apresentar para você. Eu me chamo Thiago. Além desse canal, eu tenho um blog chamado Verdade no Espírito. E o objetivo do canal, quanto do blog, é apenas um. É anunciar o conhecimento de Deus para a sua vida. Certo? Esse vídeo aqui, ele vai completar 50 vídeos no canal. E a partir dessa data, eu estarei fazendo um teste. Eu irei fazer 2 vídeos por semana. Os vídeos serão às quartas e aos sábados. Certo? Eu vou fazer esse teste até o final do ano. Se eu ver que o pessoal está aceitando, tá bom, eu vou continuar. Se eu tiver também tempo, eu vou continuar fazendo 2 vídeos por semana. Mas se não, no final do ano eu vou ver isso aí. Certo? Vamos lá então. Hoje eu irei falar sobre as pessoas que falam mal da igreja. Olha, a igreja é perfeita? Não. A igreja tem escândalos? Tem. A igreja tem essas heresias? Tem. Então por que as pessoas compartilham? Olha, o Senhor Jesus, Ele disse, isso está na Bíblia, que essas coisas iam acontecer. Ia acontecer escândalos, ia acontecer heresias. Certo? Ia acontecer algo chamado apostasia. Apostasia é o afastamento da verdade. Tudo isso são sinais do fim dos tempos. Sinais que antecedem a volta de Jesus. Certo? Mas por que as pessoas vivem compartilhando se a gente sabe que está na Bíblia que isso acontecer? Porque, meus amigos, isso dá visibilidade. Isso dá visibilidade. Existem pessoas que amam ver essas coisas. Existe o espírito do anticristo que está aqui nessa terra. Assim como Jesus vai voltar, o anticristo também vai chegar. Eu já falei sobre o anticristo aqui no canal, numa célula que eu fiz. Eu vou deixar o link na descrição. Mas você pode pesquisar no Google, você pode ler em Apocalipse, você pode ler em João, que fala do anticristo. Então, ele não está aqui ainda, mas o espírito dele já está. O espírito do anticristo, que nega Jesus é Cristo, que ama ver essas coisas, que ama ver os escândalos da igreja. Porque o corpo de Cristo é um corpo machucado. Tem feridas no corpo de Cristo. Tem os escândalos. Mas um dia, Jesus, ele vai separar a ovelha dos bodes. Ele vai colocar uma à esquerda e outra à direita. Uma coisa que Jesus não gosta é que esses escândalos sejam divulgados. E as pessoas fazem isso porque isso dá visibilidade. Isso dá visibilidade. Se eu quiser criar um canal agora falando mal de crente, de pastores, eu vou ganhar muitas curtidas, muitos inscritos. Certo? Mas eu vou falar mais isso no final do vídeo, sobre isso, certo? Eu vou aqui separar em 3 temas e depois eu vou falar o que eu estou planejando falar. Vamos lá então. Vamos começar primeiro por pessoas que falam mal de pastores só para ganhar visibilidade. Olha, como eu falei, falar mal da igreja dá muito ibope. Dá muito ibope. As pessoas amam isso, amam ver essas coisas, por causa desse espírito anticristo que está aqui na terra. Amam. E muitos criam canais, principalmente esses tempos de YouTube, para ganhar visibilidade. Se você procurar na internet aí, eu não vou citar aqui não, mas eu conheço uma penca de canais que falam mal de crente. Uma penca de canais que debocham da nossa fé. Uma penca. Pessoas que querem ganhar dinheiro zombando o nome de Cristo. Mas um dia, elas vão se encontrar com Cristo. Um dia, todos os vídeos que elas produzirem, que elas divulgarem, elas darão conta diante do Mestre. Paulo perseguia a igreja de Cristo. E um dia Jesus apareceu para ele. Paulo, mas antigamente ele era chamado de Saulo.
E Jesus falou uma coisa para ele: e quando você persegue a minha igreja, você está me perseguindo. Isso aqui está em Atos. Eu vou até ler para vocês aqui. Paulo, aqui, Paulo, cadê? Ó, cadê? Ó, e Atos 9:4 diz: e caindo em terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Levanta na cidade e... Paulo, ele perseguia a igreja. Ele não perseguia diretamente Jesus, ele perseguia a igreja. Claro que a perseguição de Paulo não é a mesma perseguição que esses youtubers, que essas pessoas que fazem na internet, não é mesmo, certo? Porque Paulo ele matava, ele torturava. Mas Jesus também fala: ai daquele que divulga o escândalo. Toda heresia, toda escândalo, toda prática, Jesus é o cabeça, ele está vendo. E ele vai julgar com justiça, porque ele é justo. Só que muitas pessoas elas querem ganhar visibilidade na internet. Querem ser famosas, falando mal das coisas de Deus. Com uma desculpa esfarrapada que vai desmascarar. Meus amigos, ao invés de vocês aprender a Bíblia, ter uma vida de comunhão com o Espírito e começar a ganhar almas, certo? Vocês vão ganhar muito mais para Deus do que isso que vocês estão fazendo. Porque naquele grande dia, Jesus vai olhar a mão de todos nós, principalmente dos crentes que trabalham para eles. Ele vai ver. Ele vai ver os frutos, vai ver as almas. Ele não vai ver quantas pessoas você desmascarou. Certo? Então, se você faz isso, você tem canal de YouTube que fala mal de igreja, fala mal dessas coisas, para com isso. Para com isso. Você pode ganhar visibilidade aqui, mas um dia você vai se encontrar com Cristo Jesus. E todos os vídeos que você produziu, que você zombou, que debochou da igreja, ainda que os pastores, os líderes que você compartilhou estavam errados, mas um dia você vai encontrar com Jesus. E Jesus, ele vai requerer isso de você. Certo? Porque juiz só tem um, que é ele. Agora ele fala sobre pessoas que pregam uma falsa defesa do Evangelho. Também existe agora canais de YouTube, pastores, sei lá se é pastor, não sei, você conhece, com um discurso de defesa do Evangelho. Mas, se você reparar esses vídeos de defesa do Evangelho, você vai ver que eles vão falar mal também de igreja. Eles falam mal. Eles anunciam o problema, mas nunca uma solução. Isso também é muito feio. Ao invés de você pegar, aprender de Deus, ter comunhão com o Espírito, para falar a verdade, você ficar falando mal de igreja, falando mal, querendo fazer uma revolução. Essas pessoas pensam que, não sei, né? Pensam que vão ser igual o Martim Lutero, talvez, fazer uma revolução como o Martim Lutero. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não haverá uma outra revolução igual a de Martim Lutero. Não haverá. Não haverá. Então não adianta você ficar fazendo vídeo na internet, falando mal de igreja, falando mal de pastor. Também é o mesmo objetivo, é ganhar visibilidade. O teu objetivo é ganhar visibilidade. Porque naquele grande dia, Deus, ele verá quantas almas você ganhou, quantas almas você ganhou através do Espírito. E não esse discurso teu aí de defesa do Evangelho. O Evangelho, ele não precisa de defesa. O Evangelho não precisa de defesa. E mais, geralmente as pessoas que têm um discurso desse, de defesa do Evangelho, também não vivem o mesmo Evangelho dos apóstolos. Quer um exemplo? Falta unção na vida das pessoas. O Evangelho que os apóstolos pregavam é um Evangelho de poder.
Pedro, Paulo, todos tinham dons, todos tinham poder. Os enfermos eram curados, tinham milagres, prodígios e maravilhas. E essas pessoas que têm esse discurso de evangelho, que pregam o meu evangelho, também não têm o mesmo, não tem a mesma unção que os apóstolos tinham, ou algo parecido. Parece mais os fariseus e saduceus, que sabem tudo disso aqui, mas não vivem. Onde tem um enfermo na igreja deles, vai continuar enfermo. Como é que é isso? Paulo disse o quê? Se não pregar o evangelho, ainda que venha um anjo do céu, que pregasse um outro evangelho além deles, seja anátema. O evangelho é o poder de Deus. Então se você prega, geralmente as pessoas que pregam isso, são pessoas que não têm experiência com Deus, são pessoas que não têm dons espirituais. As nossas armas são espirituais, a arma da nossa milícia são espirituais. Certo? Eles apresentam o problema, mas nunca apresentam a solução. São pessoas, como falei, vocês pensam que vão ser igual Martim Lutero, querendo fazer uma revolução. Não vai acontecer isso. Certo? E o terceiro são sobre as pessoas que odeiam a Cristo. Existem pessoas que odeiam a Cristo, porque existe aqui na Terra algo chamado Espírito Anticristo. E todo aquele que nega a Cristo é mentiroso, tem esse espírito. Isso, quem falou isso foi João. Está em 1 João. Eu vou ler aqui para vocês esse texto. Cadê? 1 João 4... Não, 1 João 2,18 diz: Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo ele vai ser o governante da nova ordem mundial. Eu já fiz um vídeo aqui no blog, no canal, falando sobre ele, e também já fiz um estudo. Eu vou deixar o link na descrição. Também agora, muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Cadê? 22. João 2,22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, também tem o Pai. Existe um espírito anticristo. O anticristo será o governante na nova ordem mundial. Mas ele não está aqui ainda. Mas o espírito dele já está. Existem pessoas que odeiam Cristo. Odeiam. Por causa desse espírito. Odeiam. E muitas dessas pessoas amam ver esses vídeos de defesa do evangelho, escândalos, heresias, e amam ver essas coisas. Amam. A igreja, ela tem defeitos, como eu já falei, tem heresias? Tem. E, Thiago, então o que nós devemos fazer? Nós devemos fechar os nossos olhos? Devemos deixar essas coisas acontecer? Devemos lutar contra? O que nós devemos fazer? Olha, Jesus ele falou que existe o joio e o trigo no meio da igreja, certo? Não adianta a gente tentar arrancar, que não vai conseguir. Aliás, vai conseguir, mas se arrancar o joio, vai arrancar muito trigo também. Ou seja, se tentar arrancar essas pessoas da igreja, vai arrancar muitas pessoas também que estavam com Deus ali certinho. Certo? Eu vou citar aqui um exemplo aqui de João Batista. João Batista, ele vivia no tempo que a igreja também estava corrompida. Ele foi um anunciador. Ele foi a voz que clamou no deserto. João Batista, ele pregava contra o pecado. Mas ele não ia até o templo de Jerusalém para falar mal de nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhum sacerdote que estava lá no templo de Jerusalém. Ele não fazia isso. O que João Batista fazia? Ele procurava desmascarar os sacerdotes, os levitas? Não. O que João Batista fazia? Ele fazia parte dele. Ele pregava, batizava as pessoas. E quem que foi atrás de João Batista?
as próprias pessoas que ele podia criticar vieram até ele. Aí ele pôde exortar essas pessoas. O que a gente aprende com isso? Existe escândalo, existe as coisas da igreja, existe. Mas nós, como servos, líderes, futuros servos, ministros, ou líderes, ou qualquer membro, a gente deve fazer a nossa parte. E sabe qual é a nossa parte? É anunciar o reino. É anunciar o que está na Bíblia, é anunciar o reino de Deus, é anunciar a comunhão, é anunciar os conhecimentos de Deus. E não o escândalo. E não essas coisas. Anunciar para os seus filhos aquilo que acreditamos que devemos fazer. É isso que devemos fazer. E não ficar perdendo tempo falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de... mostrando escândalo, com uma desculpa esfarrapada de desmascarar ou de uma defesa do evangelho. É isso que devemos fazer. Devemos esquecer esse lixo todo e começar a procurar ensinar a verdade para os nossos filhos. Ensinar a verdade. Para que eles não façam aquilo que os líderes estão fazendo. Pode citar? Pode, mas entre o grupo. Não cita nomes. Procura falar isso aqui, ó. Porque eu vou te garantir uma coisa. É muito mais fácil você ganhar os teus filhos. Porque a Bíblia fala o quê? Ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina os teus filhos na fé. Andar segundo a Bíblia, segundo a verdade, do que ficar falando mal desses caras. Porque a Bíblia já fala que isso vai acontecer. Certo? E quando você chegar numa lição que vai falar sobre apostasia, sobre os escândalos, você mostra aqui, ó, tá vendo? Acontece escândalos. Mas não foca nisso. Então, amigos, esse é o vídeo que eu venho trazer para vocês. Certo? O próximo vídeo vai ser um vídeo um pouco também, entre aspas, polêmico, não sei, né? Eu irei falar sobre salvação judaica. Será que ela existe ou não? Esse é o tema do vídeo para sábado. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!